Olá pessoal, tudo bem? Hoje o canal vai responder uma pergunta super interessante que é como eu começo a beber vinho. Fiquem ligados. E o vídeo de hoje é para você que está interessado em começar no mundo dos vinhos. Por onde você começa a beber vinho? Qual o vinho legal para iniciar? Ou como é que você se livra daquele vinho super doce, suave de mesa, do tipo sangue de boi, para começar a tomar um vinho fino. E aí, você gosta de vinho? Eu adoro. Ah, você sabe que eu adoro também. Qual que você gosta? De Syrah, gosto de Cabernet, gosto de Primitivo. E você? Ah, você gosta daquele vinho seco, é? Aham. Então, muita gente tem essa dificuldade porque desde muito criancinhas, na maioria dos casos, somos acostumados com uma dieta muito rica em açúcar. Então, quando chegamos na idade adulta, temos um pouco de dificuldade de readaptar o nosso paladar para alimentos um pouco mais adultos, com um pouco menos de açúcar. Isso inclui o nosso paladar para vinhos. Então, geralmente, quando a pessoa começa a tomar vinho, ela começa de um vinho suave de mesa que tem bastante açúcar. Geralmente, alimentos mais açucarados são alimentos um pouco mais fáceis de apreciar. Mas vocês sabem o que é que um vinho suave de mesa realmente é? Vamos entender um pouquinho o que classifica esse vinho de acordo com a sua graduação de açúcar. Então, aqui no Brasil, você tem basicamente 3 classificações de acordo com a quantidade de açúcar nos vinhos. Então, se um vinho tem até 4 gramas de açúcar, ele é considerado seco. Se ele tem entre 4 e 25 gramas, ele é considerado meio seco. E acima de 25 gramas de açúcar por litro, ele já é considerado doce. Então, é importante dizer que isso é no Brasil, porque em alguns outros países a legislação é diferente. Então, lá nos Estados Unidos, você pode ter até 10 gramas de açúcar por litro para classificar um vinho como seco. Então, muitos deles que são considerados secos nos Estados Unidos, quando vêm aqui para o Brasil, recebem a classificação de meio seco. Na hora da fabricação de um vinho, você pode usar basicamente 2 tipos de uva. As uvas um pouco mais finas ou europeias, que são a Vitis vinifera, que é de onde você tem o Cabernet Sauvignon, o Merlot, as uvas que nós temos falado em nossos vídeos anteriores. E você pode também usar as uvas da espécie Vitis labrusca, que são as uvas de mesa, que é de onde são produzidos os vinhos de mesa e são um pouco menos nobres, são uvas mais baratas. Então você encontra algumas dessas uvas no supermercado, como por exemplo a Concorde, a Ebermont, a Bordeaux e a Isabel, que na verdade é um cruzamento já de uma Vitis vinifera com uma Vitis labrusca. Então assim, eu não curto realmente os vinhos suaves de mesa, não somente pelo fato deles serem produzidos com uma uva um pouco menos nobre, mas assim, tem 2 coisas que me chamam a atenção na produção deles e que eu não curto muito. Uma delas é a questão da adição de açúcar, é isso mesmo. O vinho suave de mesa ele é adicionado de açúcar após a fermentação. São muitos e muitos quilos de açúcar adicionados artificialmente a esse vinho. Então, alguns produtores usam o açúcar da cana-de-açúcar mesmo, de beterraba. Alguns deles colocam até suco de uva para deixar esse vinho cada vez mais doce. Mas não acabou ainda não, ainda tem mais. Em muitos deles são adicionados compostos chamados antranilatos de metila, que vão dar ao teu vinho um gosto de uva. É isso mesmo, seria cômico se não fosse trágico. Ou seja, na minha opinião, é um vinho muito artificial, que não parece ser vinho, assim, é um vinho realmente feito para agradar muitos paladares, mas para mim é um vinho forçado. You are fake news. Aí você que estudou um pouquinho mais vai olhar pra minha cara e vai dizer, Lidiane, mas tem vinho doce, tem vinho de sobremesa. Você tá malhando o pau no açúcar, ninguém fala mal do vinho de sobremesa. Então, existe uma diferença entre o vinho de sobremesa, o vinho doce, do vinho suave de mesa. A primeira diferença é que o vinho de sobremesa ele é produzido realmente com uvas finas. Ele é feito a partir de Vitis vinifera. E segundo, que ele não é adicionado de açúcar, como os vinhos suaves de mesa. Todo o açúcar que eles têm, toda aquela doçura que você sente, ela é proveniente realmente da uva e de todo o processo de produção. Porém, vamos deixar de blá 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 e ir direto ao nosso ponto. Lidiane, como eu começo a tomar um vinho mais seco, um vinho mais fino, um vinho com menos açúcar? Então, eu vou apresentar nesse vídeo um dos caminhos, não é o único caminho que você tem. Então, se você coloca no Google como começar a tomar vinho, você vai encontrar vários blogs interessantes falando sobre o assunto. E eu recomendo que você assista o nosso vídeo e compare com outros métodos também, porque aí você vai aprender sua própria maneira de fazer Neston. Olha aí, Neston, publi grátis. Então, eu dividi esse método em 2 etapas. Você pode pular direto para a segunda etapa, ou você pode fazer as 2, mas eu recomendo realmente que você faça a primeira antes da segunda. A primeira etapa é uma etapa sem vinho. O que é isso? Vai ser uma reeducação do teu paladar para açúcar. Então, alguns alimentos com os quais você pode fazer esse método são o café, o açaí e frutas. E o chocolate também, tá, gente? Você pode ir trocando o chocolate ao leite pelo chocolate amargo. Então, como que você vai fazer isso na prática?
frutas, tenta comer as frutas in natura, sem açúcar, ou começar a tomar o suco das frutas sem açúcar, para você começar a sentir realmente o sabor daquela fruta. Açaí também você pode começar a tomar sem açúcar ou com quantidade muito reduzida de açúcar. E o mais comum é o café. Então, logo no início eu tomava o meu café com 16 gotas de adoçante. Eu realmente tive muita dificuldade de me livrar desses alimentos muito doces. Então, o que é que eu comecei a fazer? A cada mês eu reduzia 2 gotinhas de açúcar no meu café. Lá pelos últimos meses eu comecei a tomar o primeiro gole de café sem açúcar e comecei a adoçar o restante com as gotinhas que eu já tomava. Então, hoje eu consigo tomar o café completamente sem açúcar. E assim como o açaí não consegui me livrar ainda, não consigo tomar completamente puro, mas já reduzi muito o açúcar. Então, você vai perceber que não somente o teu paladar vai mudar muito, assim como o teu olfato. Então, começa a sentir o sabor das frutas, começa a cheirar as frutas, para desenvolver também essa questão do olfato. Então, quando você tiver feito esse detox do teu paladar, você vai perceber que você já não vai conseguir tomar aquele vinho suave de mesa, que para você já vai ficar muito doce. Então, o seu paladar, espontaneamente, já vai começar a pedir um vinho com menos açúcar, um vinho mais complexo. E é daí que ele vai pedir um vinho fino, um vinho seco. E se você está gostando das nossas dicas até agora, já deixa o teu like, já se inscreve no nosso canal, para não perder nenhuma novidade. E vamos à nossa etapa de número 2, que é a etapa que realmente vai começar com os vinhos propriamente ditos. Mas assim, eu recomendo fortemente que você não pule a etapa 1, que você faça realmente um detox do teu paladar, reduz o açúcar na tua vida, não somente para você conseguir sentir melhor o cheiro do vinho, o paladar do vinho, mas por questões de saúde também. Quanto menos açúcar, melhor. Então, nós vamos descobrir nessa etapa quais vinhos podem te ajudar a começar. Então, essa resposta ela é muito variável, porque coisas diferentes assustam paladares diferentes de iniciantes de vinho. Então, a mais comum, como nós já discutimos extensamente, é realmente a quantidade reduzida de açúcar nos vinhos secos e meio secos. A segunda coisa que assusta muito iniciante é tanino, que é aquela sensação de secura na boca, que foi discutido bem legal no vídeo sobre churrasco. Se você não assistiu ainda, deixei o link aqui na descrição. E a terceira coisa, que é um pouco menos comum de acontecer, é um vinho com acidez elevada, que pode assustar também alguns iniciantes. Então você vai ter pessoas que vão, de repente, tolerar um vinho um pouquinho menos doce, mas não vão tolerar um vinho com um pouco mais de tanino. Ou elas vão tolerar um vinho com mais tanino, mas não vão tolerar uma uva muito ácida. Então, assim, existem várias combinações de dificuldades. E você tem que descobrir qual é a sua. Então, como que você vai descobrir isso? Provando vários tipos de vinho. Então, eu deixei um quadrinho com algumas sugestões de uvas para você começar. Então, se o teu incômodo maior ainda é com pouco açúcar nos vinhos, você poderia utilizar os espumantes seco e meio seco, assim como o lambrusco, que é um tipo de espumante italiano com maior açúcar residual. Você vai procurar pelos estilos não secos. Então, aí você tem o Vero, da Garibaldi, que é um espumante muito bom, semi-seco e que custa abaixo de R$40. Você pode utilizar também os vinhos à base de moscatel, que é típica por produzir vinhos um pouco mais doces, e a pinotage, que apesar de não ter essa tradição, ela é uma uva muito frutada, com baixa acidez, então você vai pegar uns vinhos com um dulçor um pouco mais notável feitos com ela. Aí você tem a Durban Vils, que é um vinho sul-africano feito com a uva pinotage, que eu gosto muito. Em relação aos vinhos normais, você poderia usar os meios secos, essa informação sempre consta na parte de trás do rótulo, então sobretudo nos vinhos californianos, que é uma região muito quente, e você produz uvas com maior açúcar residual, principalmente os Zinfandels. Em relação aos vinhos brancos, mesmo não sendo típicos por produzir vinhos doces, você encontra uvas um pouco mais frutadas, como por exemplo a Gewürztraminer, a Chenin Blanc e o Riesling, assim como a Viognier. Então eu gosto muito de um vinho do Dr. Lusen, que ele é alemão, ele é um Riesling alemão e que é bem gostoso e que ele tem um leve dulçor. Mas aí se o teu problema é muito tanino no vinho, ou seja, aquela sensação de boca seca é o que te incomoda, todos os vinhos brancos que têm nenhum tanino, muito pouco, e os rosés vão agradar o seu paladar, inclusive os espumantes. Em relação às uvas tintas, você tem que usar as de baixo tanino. Então as mais comuns são a Pinot Noir, a Gamay, a Carmenère, a Grenache e a Merlot. Então eu vou te dar 3 opções de vinhos bem legais. O primeiro deles é com relação ao Pinot Noir, um Pinot Noir chileno chamado Ley da Reserva, muito legal. Outro vinho bem gostoso é o Salton Desejo, que é um Merlot que já foi até premiado e é bem interessante. E o outro é um vinho francês chamado Hôpital Frère, eu acho que é assim que pronuncia, que ele é à base de Gamay, que ele também tem um custo-benefício muito legal. A última vez que eu encontrei foi na wine.com.
Porém, se o seu problema é com relação à alta acidez que te incomoda, provavelmente os espumantes e a maioria dos rosés não vão agradar o seu paladar. Então, com relação aos vinhos tintos, você tem que evitar as uvas de alta acidez, como por exemplo a Pinot Noir, a Gamay, a Sangiovese, que faz parte do Chianti italiano, o Tempranillo e a Touriga Nacional, que faz parte da maioria dos blends de Portugal. Em relação às uvas brancas, a maioria delas vai ter alta acidez, porém existem algumas que podem agradar você, como por exemplo a Pinot Grigio, a Viognier, o Chardonnay, a Gewürztraminer e o Torrontés, que é uma típica uva branca argentina. E a gente, gostaram das nossas dicas? Então vamos evoluir o nosso paladar, vamos reduzir a quantidade de açúcar em nossa vida e vamos evoluir para experiências gastronômicas mais complexas, mais interessantes. E eu não vou deixar vocês sozinhos nisso. É por isso que o nosso próximo vídeo vou te indicar 10 vinhos bem legais para iniciantes, fáceis de encontrar e o melhor, custando até R$50. Então fiquem ligadinhos. Até a próxima semana. Lindo dia para vocês. E lembrem-se, não sejam vinhofóbicos, sejam vinhofóricos. Visitem também o nosso Instagram, Vinhoforia.